Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo. Na verdade não tão ótimo assim, porque eu estou tendo que regravar um vídeo. Eu particularmente não gosto quando isso acontece, principalmente pelos motivos que, enfim, me levaram a regravar. Vocês vão ouvir alguns ruídos porque está tendo obras aqui do lado. Eu gravei o vídeo de ontem durante a noite, então não tinha som, mas hoje vai ter alguns barulhos, alguns ruídos. O meu vídeo de ontem ele acabou levando um flag bloqueado no mundo todo por conta de uma música que estava na linha do tempo. E eu já removi o vídeo, né? E estou recriando o vídeo. Por sorte, eu até repensei em algumas ações daquele vídeo, algumas decisões que eu tomei naquele vídeo sobre alguns Pokémon do Ash que eu classifiquei. Eu acho que eu preciso reconsiderar algumas coisas e também conversar sobre outras. E vocês também precisam repensar sobre algumas coisas, né? Porque nós estamos falando dos melhores Pokémons do Ash, mas não em quesito de taxa de vitória, né? Porque se fosse por taxa de vitória, eu pegaria essa lista aqui e eu replicaria ela aqui no canal, né? Eu não estou falando sobre taxa de vitória, porque taxa de vitória é uma coisa muito fácil da gente discutir, né? Porque você não resgata a situação de cada taxa de vitória e porque alguns Pokémon estão mais abaixo do que deveriam. Porque não significa que eles sejam fracos. As taxas de vitória, principalmente no anime, né? Elas requerem muitas coisas, como por exemplo, decisão dos roteiristas, do que eles querem que o Ash faça com algum Pokémon ou não, decisões estúpidas do Ash geralmente, né? Então assim, eu ouvi alguns comentários, inclusive no vídeo de ontem, logo que eu postei, sobre taxas de vitória. E eu não vou fazer um vídeo enlatado pra vocês. Eu vou dar a minha opinião sobre cada Pokémon do Ash. E vocês vão perceber como a taxa de vitória não é uma coisa predominante pra decidir se um Pokémon é um dos melhores ou não, né? E a gente vai falar sobre isso agora. Bom, então eu melhorei aqui um pouco a lista. Eu coloquei, em vez de bom, muito bons, né? Porque eu acho que engloba mais e me faz tirar alguns Pokémon dos melhores e ainda assim deixar eles nos muito bons, né? Alívio cômico estão aqui, só que eu coloquei o Torkoal aqui. Uma das coisas que eu estava pensando antes de dormir era, tipo, nossa, eu deveria ter colocado o Torkoal como alívio cômico, né? Eu ainda acho ele um Pokémon razoável, mas, de fato, ele não é um Pokémon tão bom, mas ainda ele é um Pokémon razoável. Pra Hoenn foi ok, um Pokémon razoável, mas o ponto forte do Torkoal era o alívio cômico. Então, se eu ia colocar esses daqui como alívio cômico, o Torkoal também tinha essa função. Vamos lá, então. Esses Pokémon de baixo eu não vou contar, porque não são do Ash, ou o Ash não chegou a capturar, ou o Ash, tipo assim, não foi um Pokémon que o Ash de fato treinou, né? Senão a gente teria que considerar o Solgaleo como o mais forte de todos. Bom, vamos lá então. Pikachu, o Pokémon mais forte do Ash pelo protagonismo, porque ele é o que é, né? Ninguém desbanca o Pikachu, ele pode ficar alguns momentos um pouco mais atrás de algum outro Pokémon, mas ele sempre volta e o Pikachu faz coisas absurdas, né? E a gente tem tantas batalhas com o Pikachu que seria impossível contar tantas assim. Não é impossível, só seria trabalhoso. Mas de qualquer forma, Pikachu tem aqui um seu merecido destaque entre os melhores Pokémons do Ash. Butterfree poderia ser melhor do lado do Pidgeot. Eu acho que esses dois Pokémon, eles compartilham uma coisa que o Pidgeotto não ganhou, acho que quase nada pro Ash, né? O Pidgeotto, ele foi um Pokémon bom. Como o Pidgeot, aparentemente ele se aprimorou muito, mas morreu ali, porque bem na hora da ascensão do Pidgeotto, ele foi embora. O mesmo pro Butterfree, o Butterfree virou gado demais, né? Foi embora ali com a Butterfree rosa, mas ele até trouxe mais vitórias pro Ash do que o Pidgeotto, depois Pidgeot. Mas ainda assim eu não acho que ele era um Pokémon tão bom. Pro começo, como o Ash era bem fraquinho na época, né, porque ele tava começando sua jornada, o Butterfree era um Pokémon ok. Mas eu ainda acho que esses dois Pokémon poderiam ser melhores, né? A gente não pode deixar a nostalgia falar tanto, mas eu acho que pro que foi nos mostrado, poderiam ser melhores. Charizard, definitivamente o melhor Pokémon do Ash, pelo menos até aqui, né? É um dos melhores Pokémons do Ash, acho que foi melhor que o Pikachu por um bom tempo. E um Pokémon muito forte. Ele teve um problema de desobediência, mas isso tudo foi contornado. Hoje é um Pokémon que o Ash tem muito orgulho e vice-versa. Então eu considero o Charizard como um dos melhores Pokémon do Ash, sem dúvida. Primeape, um bom Pokémon, né? O Primeape, sem dúvida, é um bom Pokémon. Pokémon ok.
Teve 2 episódios, basicamente, depois ficou treinando com o Anthony. A gente espera que o Primeape seja um dos melhores no futuro se ele resgatar, né? Se o Ash resgatar o Primeape de volta. Mas como a gente não viu isso, a gente pode considerar o que a gente viu. E ele, aparentemente, é um Pokémon muito bom. Squirtle, um Pokémon muito bom também. Ele é o líder ali do Esquadrão Squirtle, né? Agora se tornaram bombeiros, né? É um Pokémon forte, só que eu tenho um problema com o Squirtle. Se você for pegar pra analisar toda a jornada do Squirtle com o Ash, ele tava tendo um pico muito bom, né, como um Pokémon, seja em utilidade como em batalhas, mas depois eu comecei a perceber que ele oscilava muito. Então eu acho ele um Pokémon muito bom, mas eu não considero ele um dos melhores, diferente do Bulbasaur. O Bulbasaur, veja só, se nós formos falar de win rate, né, 56% de win rate, o Squirtle 60%. 4% conta? Eu não sei porque eu acho que varia muito sobre as batalhas e as escolhas que o Ash fez com esses 2 Pokémon. Aí é onde eu começo a achar que o win rate não deve ser considerado como algo predominante nessa lista. Competitivamente, se nós formos falar dos jogos, o win rate conta, porque aí você consegue definir metas, o que está ganhando mais. Mas no anime, é uma série de situações que não dá para levar dados como taxa de vitória tão a sério assim, né? A gente vai conversar isso um pouco mais lá na frente. Mas o Bulbasaur, de fato, ele tem esse lance de ser um líder nato. O Bulbasaur é um pacificador lá no laboratório do Professor Carvalho. Ele bate de frente com um Pokémon acima do estágio dele, né? Ele teve momentos tristes também. A batalha dele contra o Bellsprout na Liga Índigo foi o péssimo, né? Ainda que ele também deu uma boa cobertura ali contra o Scyther, que a gente imaginava que ele ia perder feio e ele acabou ganhando. Então assim, o Bulbasaur tem os momentos bons dele, os momentos ruins, todos os Pokémons do Ash têm isso, mas eu considero o Bulbasaur um dos melhores Pokémons do Ash, e se continuar progredindo com o tempo, quem sabe se torne o melhor Pokémon, sem dúvida. Muk. O Muk, eu falei isso no vídeo passado, né, que foi bloqueado, e vou falar nesse agora. O Muk, ele tem aquele lance de aguentar pancada. Esse é o lance do Muk. O tipo dele também é maravilhoso. E o fato dele ser essa gosma, no anime te dá a vantagem dele neutralizar muitos danos, né? Como aconteceu com o Blastoise do Gary, né? Que o Muk conseguiu ali aguentar bastante o Blastoise. Aguentou o Bellsprout, que desceu a lenha no Bulbasaur. Acho que o Muk também lutou contra o Scyther na liga, só que acho que ele perdeu. Mas de qualquer forma, o Muk, ele aguenta muita porrada. Isso foi o que mais me impressiona nesse Pokémon. Então assim, de resistência, eu acho que é um dos melhores Pokémons do Ash nesse quesito. O win rate do Muk não é bom, né? Tipo assim, tá mediano, 50%. Mas, como eu disse pra vocês, ficar colocando win rate nisso, será que realmente conta? Vamos nos focar ainda mais lá na frente. Kingler, um bom Pokémon. Como Krabby, medíocre. Como Kingler, ficou num momento de ápice, né? O Ash começou a usar ele sem parar, porque em time que tá ganhando, não se mexe. Parece que o Ash esqueceu disso, mas em time que se tá ganhando, não se mexe. E ele prestou bastante atenção nesse detalhe no Kingler na Liga Índigo. Manteve o Kingler, eu acho que o Kingler é um bom Pokémon do Ash, muito forte, tem uma força bruta muito legal. O que ele fez com o Cloyster, né? Destruiu o casco do Cloyster. Enfim, Kingler, Pokémon maravilhoso. Taurus. Precisa de mais atenção. É muito complicado porque eles não explicam de fato como é feita a seleção dos Pokémon, no caso dos Taurus, quando vai pro Ash. A gente não sabe se é o mesmo, a gente não sabe se vai fazendo uma rotação. De qualquer forma, o Taurus, ele não trouxe grandes coisas assim pro Ash. Ele teve momentos bons, né? Eu não acho que ele seja o Pokémon mais magnífico do Ash. Talvez entre os 30 Taurus, pode ser que tenha um Taurus muito, né, perfeito aqui. Mas difícil dizer, porque isso não é bem abordado dentro do anime. Então, a gente leva em consideração que poderia ser melhorzinho, minha opinião. Lapras, como não tem opção montaria aqui, e eu acho que é mais justo colocar ele como poderia ser melhor. Eu forcei ontem dizendo que ele é um dos melhores, mas sabe por quê? Por conta da Liga Laranja. Porque a Ilha Laranja, no caso. Porque a Ilha Laranja, ela nos mostra uma realidade diferente de treinar Pokémons e lidar com Pokémons. O Lapras, ele foi o melhor no que ele fez ali. Ele levou o Ash pros lugares, aquelas batalhas de ginásio que o Ash teve, né? Ele foi excepcional lá. Então assim,
Pra proposta do Lapras dentro da região, no caso das Ilhas Laranja, ele foi espetacular. Mas lógico, ele é um Pokémon bebê. Ele não trouxe grandes novidades pro Ash no quesito de batalhas, ele acabou indo embora de novo, né? E quando eu digo que ele é um Pokémon bebê, é porque ele era um bebê Lapras, né? Ele era muito novinho ainda. Acredito que se ele tivesse ficado ali com o Ash, esse Pokémon teria feito muito mais pelo Ash. Mas de fato, ele poderia ser melhor, ao contrário do Snorlax. O Snorlax, sim, foi um dos melhores e é um dos melhores Pokémons do Ash até então. Acho que melhor que o Bulbasaur e até mesmo melhor que o Muk. Mas um ótimo Pokémon, Pokémon perfeito. Ele tem alguns problemas com preguiça, né, que é natural desse Pokémon, mas ele não decepciona. Alguma outra vez assim que ele deixa a desejar, mas o Ash tem costume de chamar o Snorlax sempre que o negócio tá pesado, literalmente, né? Então ele pede ajuda ao seu Snorlax. Quilava e Bayleef, dois Pokémons que precisam de mais atenção. Em Johto, o Ash ainda estava com o Bulbasaur, Squirtle e Charmander, então isso já ofuscava muito a necessidade de ter que pegar outros Pokémon do mesmo tipo. E quando o Ash capturou o Cyndaquil e a Chikorita, a gente percebe que não tinha tanto foco neles, diferente do que já acontecia com esses três, né? Então eu acredito que precisava de mais foco. Por exemplo, a Bayleef, a maior qualidade dela, o maior defeito, que é o lance dela ser amorosa demais, né? Eu acho que isso deixava um pouco ela não ver a situação por um completo numa batalha, né? Eu acho que isso dificultava bastante pra Bayleef. Então por isso que eu acho que ela precisa melhorar. O mesmo o Cyndaquil, que ele era bem fraquinho no começo, teve diversas dificuldades, problema com evolução, evoluiu, ensinou, e mesmo evoluindo ensinou, eu não achei que foi o wow, né? Ele abriu portas para outros Pokémons do Ash evoluir, como por exemplo o Bulbasaur, que também tem um problema com evolução, porque não queria evoluir naquele momento, né? Noctowl poderia ser melhor. O Staraptor é melhor que ele, mas eu acho que o Noctowl poderia ter um pouco mais de atenção. E eu vou explicar porque o Staraptor é melhor que ele daqui a pouquinho. Mas o Noctowl precisa de mais atenção. Um Pokémon Shiny, legal, isso é fantástico. Foi muito legal pro anime, é um dos meus Pokémons favoritos do Ash, um Pokémon diferente entre todos, acho que merecia até mais atenção, ele poderia ser mais aproveitado pelo Ash, não foi. Heracross, eu acho um dos melhores Pokémons do Ash, principalmente por conta daquela luta que ele ganhou do Magmar, não sei se vocês lembram, acho que foi com o Mega Horn, um dos melhores Pokémons do Ash. O Ash costuma chamar o Snorlax ou o Heracross quando o negócio fica feio, quando o negócio fica punk. E se você chama as na manga quando o negócio fica assim, é porque você considera de fato esses Pokémon como os melhores, sem dúvida. Vamos lá, Dolphin, um bom Pokémon do Ash. Eu acho que ele teve bastante tempo pra se mostrar um bom Pokémon. Como o Pemp, ele já ficou um bom tempo com o Ash, depois ele evoluiu pra Dolphin. Então assim, um Pokémon que eu considero bom. Não tenho muito o que falar sobre ele, mas eu acho que ele é regular. Não diria que ele poderia ser melhor, eu acho que ele chegou num estado ok dele. Agora, o Swallow, né? E a gente tava falando sobre o Swallow ontem, eu li alguns comentários assim que eu postei, a galera chocada que eu considerei o Swallow um dos melhores Pokémons do Ash. Agora eu vou fazer um negócio aqui com vocês, já que estamos falando de Hoenn, né? Tem alguns Pokémon aqui que não deveriam estar aqui. Pronto. Nossa, quantos Pokémon. Swallow, um Pokémon muito forte. Sceptile, eu também acho um Pokémon muito forte, um dos melhores Pokémon. Saca só o que falaram pra mim. E o Corphish, que eu tinha colocado o Corphish como ruim, e de fato, eu falhei. Eu acho que o Corphish são um dos melhores. Mas vamos nos concentrar agora, rapidamente, entre esses três Pokémon. Vamos lá. Swallow, eu acho ele um dos melhores Pokémons do Ash. Eu acho ele o Pokémon mais forte do Ash entre todos os voadores. Eu acho ele fez o que basicamente nenhum Pokémon do Ash já fez. Começando pela velocidade, um Pokémon muito rápido. Como utilidade, eu não vejo ele o Pokémon mais útil do Ash, que o Ash usou mais para fins de utilidade, como por exemplo, ir atrás da equipe Rocket e etc, né? Teve algumas vezes, mas não foi o mais definitivamente. O Swallow era um Pokémon confiante e que gostava de batalhar, e ele é um Pokémon extremamente rápido. E vamos lembrar, né, porque as pessoas têm um certo blackout na mente, né?
E eu falo pra vocês, quando alguém tenta discutir lógica em Pokémon, você tem que usar essa imagem aqui. Essa imagem é o cúmulo da não lógica. Então, se nós estamos falando sobre o anime, é muito tosco nós falarmos sobre o win-rate, né? Porque veja só esse Pokémon, levou um ataque elétrico do Pikachu para aumentar o poder dele e olha só como ele ficou e olha só o que ele fez. Se nós vamos considerar o anime Pokémon, nós temos que considerar o anime Pokémon por um inteiro. Ah, mas isso é besteira, Camaleão. O Sceptile é muito melhor que o Swallow e o Corphish também. Então o Swallow nem tinha que estar aqui. Será? Porque se formos considerar por win rate, o Sceptile, ele tá batendo aqui de lado com o Torterra com 44% no win rate, enquanto o Noctowl, o Squirtle e o próprio Swallow estão com 60%. E o Corphish com 61%. Então aonde o Sceptile seria melhor que o Swallow, né? E até mesmo que o Corphish. Mas a gente concorda em dizer que o Corphish e o Swallow são melhores? Eu acho que em Hoenn o Corphish fez bem, mas eu acho que ele é um bom Pokémon do Ash. Eu fui injusto em dizer que ele não era um Pokémon mais ou menos, mas eu fui injusto por isso, porque algumas vezes o Corphish deixava muito a desejar, né? Batalhas dele eram ok, ele teve bastante momentos de vitória, né? Mas foi porque o Ash usou ele da forma correta. Diferente do que aconteceu com alguns Pokémon aqui que inclusive tiveram as suas win rates cagadas, né? Eu acho que um grande exemplo a gente pode colocar aqui o próprio Heracross, a própria Bayleef, o próprio Muk, né? O Dolphin e o Buizel. Eu acho que esses daqui foram extremamente injustiçados, talvez por escolhas que o Ash fez em batalhas. Mas o Corphish, ele foi bem utilizado. E aí que tá o lance. O Corphish foi bem usado, né? Não significa que os outros não foram, mas o Corphish ele foi muito bem utilizado pelo Ash, então ele merece estar aqui. Só que o Sceptile é muito mais forte que o Corphish. O Sceptile é um Pokémon muito poderoso e ele é mais forte que o próprio Torterra, e quem acompanhou o anime e fizer o comparativo vai saber do que eu tô falando, vai entender do que eu tô falando. Então trazer uma lista de win rate totalmente enlatada pra mim como argumento de que o Corphish é o melhor, o Sceptile é melhor, mas o Swallow não é? Ah, por favor, né? Vamos ser coerentes então. Se eu fosse tratar o vídeo como win rate, né? A gente teria que descer diversos Pokémon aqui e deixar só o Goodra, o Infernape, o Greninja, o Crocodile, o Snorlax e o Kingler como os melhores Pokémons do Ash, né? Porque depois começa a decair muito. O que não é verdade, o que não é real, né? O que não é real. Por exemplo, o Pikachu e o Corphish aqui nas win rates, 61%. O Pikachu teve muito mais batalhas que o Corphish, né? Então essas porcentagens pra mim de nada valem. Elas são interessantes a nível de curiosidade, mas elas não podem ser inseridas aqui nessa lista como um fator determinante que é o melhor Pokémon do Ash. Porque win rate, taxa de vitória, é uma questão muito de situação dentro do universo do anime. Não é que nem o competitivo, que ainda rola o lance de sorte no competitivo, né? E no anime é pura decisão, e que a gente consegue interpretar muito mais um Pokémon, a força do Pokémon, muito mais pela trajetória dele dentro do anime, né? Que a gente vai conversar também isso daqui a pouco. Então, Swallow pra mim é um dos melhores Pokémons do Ash. Aguentar essa carga que ele aguentou, né? De elétrico aqui, que ele teria caído, desaparecido com um choque que ele levou. Quem lembra da cena? Eu não posso pôr aqui, mas quem lembra o raio caindo do céu, que o Pikachu mandou um raio pro céu, o raio voltou e caiu em cima deles dois com tudo e ele ficou desse jeito, né? Poxa, como não considerar o Swallow um dos melhores Pokémons do Ash? Isso que injusto. Ele teve performances ruins na liga. A liga Hoenn não foi a liga dele, mas ele fez bonito até, ensinou contra o Latios, bateu de frente, ele quis encarar o Latios, não teve medo não, e ele é um Pokémon muito confiante. O mesmo pro Sceptile, que, vamos recordar, que derrotou o Darkrai, né? Então assim, vamos combinar que esses dados, esses números, tá muito genérico pra gente poder falar e argumentar com isso. Mas beleza, se vocês querem colocar isso como ponto, mas lembre-se que se formos considerar isso, Sceptile cai drasticamente, né? E não é a realidade. Vamos concordar em concordar. Glalie. Eu havia considerado o Glalie um dos melhores, mas agora que eu mudei a lista, como muitos bons, eu acho que dá pra deixar o Glalie aqui. O Ampon, eu diria que ele precisava melhorar, né? O Ampon tem um sério problema. Ele não gostava de batalhar. Então, acho que poderia ser melhor é a frase perfeita pra ele.
né? Houve a troca do Ampon pelo Buizel, que acho que a gente pode começar pelo Buizel, e o Buizel era um Pokémon muito bom do Ash. Ele bera aqui, né? Em win rate, se a gente for ver, 50%, mediano. Então por isso que eu ainda acho que ele era um dos melhores, ele tá bem aqui, sabe? Bem aqui mesmo. Eu acho que o Buizel chega fácil a ser um dos melhores Pokémons do Ash, só com um pouco mais de foco. Ele nem precisa evoluir, ele é muito bom. Quem acompanhou o Sinnoh sabe disso, Buizel fantástico. Infernape, beleza, né? O Infernape não só em win rate nos mostrou ser muito bom, mas toda a história, né, se girou, os focos foram pro Chinchar e por aí foi. E quem não queria que o Infernape descesse a surra no Paul e nos Pokémon dele, né? Então assim, merecidíssimo o Infernape ser considerado um dos melhores Pokémons do Ash, um Pokémon muito forte, o que foi nos mostrado durante a saga foi espetacular e maravilhoso, né? Diferente do amigo Torterra, que era melhor como Grotto e Turtwig do que Torterra. Evoluiu para Torterra e não fez mais nada. Lembrando que esse win rate, se eu não me engano, ele conta desde do Turtwig até o Torterra, né? E a gente pode perceber que uma coisa que meio que inversa aconteceu com o Sceptile, né? Porque o Sceptile, ele como Treecko e Grovyle, principalmente Grovyle, não era lá aquelas coisas, mas como Sceptile se mostrou muito bom. Já o Torterra, ele foi ao contrário, ele evoluiu e ficou ruim. Vai entender, né? Então acho que ele poderia ser melhor. Nesse caso se encaixa perfeitamente a situação do Torterra. O Gliscor poderia ser melhor. Eu achava o Gligar muito chorão. O Gligar, ele é um Pokémon que tinha muita insegurança, né? Ele tremia na base também pro Paul. E só quando ele evoluiu ele começou a ficar bom, porque o Ash começou a usar mais ele, né? Também acho que é uma falta de respeito por parte do Ash. Eu acho que o Ash deveria ter trabalhado melhor no Gligar. Mas como Gliscor, ele foi um Pokémon ok, mas ainda pode ser melhor. Staraptor. Por que eu acho Staraptor melhor que o Noctowl? Porque o Staraptor, de todos os Pokémons voadores do Ash, Pidgeotto, Swallow, Noctowl, Unfezant, Talonflame, ele foi o Pokémon mais útil do Ash. Que, tipo assim, além de ser confiante e gostar de batalhar, depois que virou Staraptor, né? Porque antes eu não percebia que ele gostava tanto de batalhar assim, não. Mas ele sempre foi o Pokémon que ajudava o Ash em tudo. Em tudo. Acho que a maioria dos episódios de DP aconteciam alguma coisa, Staraptor, Starivia, Sturley vai e me ajuda com isso. Então assim, ele pode não ser o mais forte de todos, né? No win rate, se a gente quiser, ó, mediano, 50%. Ok, tá bom, tá no nível, né? Ainda que acho que ele é um pouco superior ao Noctowl, né? Um pouco só. O Noctowl também deve estar beirando aqui. Mas o Staraptor eu ainda acho ele melhor. E assista o anime que você vai ver como o Staraptor era chamado pelo Ash. Gible, um dos melhores Pokémons do Ash. Ainda acho que poderia ser melhor em alguns aspectos, mas não teve muito tempo, né? E a proposta do que foi mostrado, principalmente com o Draco Meteor, foi um Pokémon decente. Eu acho que foi uma infelicidade não ter levado ele pra Unova e substituído ele, sei lá, por qualquer outro Pokémon aqui de Unova, talvez o Palpitoad ou até mesmo o Scraggy, e ter levado o Gible, né, pra treinar. Mas ele é um Pokémon forte. Pokémons dragões requer tempo pra ficarem fortes. Então, beleza. Gible justificado estar aqui. Vou começar pelo Unfezant. É complicado dizer um pouco sobre esse Pokémon, mas eu acho que ele ainda poderia ser melhor. Esse Pokémon, ele brilhou como um Unfezant já, né, contra a Skyla. Dali pra frente ele ficou razoável, mas antes eu acho que ele não era tanta coisa assim. Eu acho que até o Treecko e o Grovyle eram mais fortes que o próprio Pidove e por aí vai, né? Então eu não vejo isso. Na verdade, se a gente for resumir, eu diria assim, ó. Eu diria que a Levani e o Palpitoad estão no mesmo nível aqui do Unfezant. Snivy. Eu acho um Pokémon bom. O problema é que, num comparativo com o Snivy do Trip, ele não era tão bom, né? Eu acho forte. Eu acho que foi um dos melhores Pokémons do Ash em Unova. Mas eu também preciso ser justo com a causa. Em comparativo, ele não era tão bom. Então eu acho mais justo deixar ele como poderia ser melhor. O mesmo Goldor,
Scraggy, muito bom. Pignite, muito bom. Acho que o Scraggy é mais forte que o Pignite. Só que tem um porém no Scraggy. O Scraggy tem um lance de autoconfiança e de se achar muito mais forte do que ele é. E esse ego dele é o pior defeito dele, né? Então, excesso de confiança nesse Pokémon meio que detona ele às vezes, né? E eu tinha uma esperança tão gigante que ele evoluísse, que pena que não aconteceu. Crocodile. Acho que é justo colocar ele como um dos melhores. Eu meio que viajei ontem, eu não sei, eu deveria ter fumado alguma coisa, só pode, mas um dos melhores Pokémons do Ash. Sem dúvida, um Pokémon muito forte, um Pokémon muito poderoso. Talonflame. Talonflame, muito bom. Eu acho que naquele momento do Moltres e tudo mais, ele se mostrou ser um Pokémon digno de estar aqui. Um Pokémon muito bom. O mesmo vale pro Noivern, por conta do lance dos Zapdos, e também que, como o Noibat foi medíocre, mas como o Noivern foi muito bom, o Boomburst muito forte, e ele tem uma sinergia legal com o Hawlucha. O problema do Hawlucha é que dá vontade de colocar ele aqui, né? Porque, tipo assim, ele foi um Pokémon meio estranho, do começo ao fim, só que ele era forte, ele tinha os momentos dele. Só que, velho, eu não sei, aquela luta na liga pra mim, ele caiu tanto, mas ele decaiu tanto na minha opinião, que ele e o Goodra pra mim, o Goodra é um Pokémon muito forte do Ash, né? Mas foi usado errado, eu acho que é mais justo colocar o Goodra aqui. O Goodra é um Pokémon forte do Ash, mas ele foi usado de uma maneira muito meh, sabe? Foi injusto com o Goodra o que aconteceu com ele na liga, sabe? Com o Hawlucha não, o Hawlucha foi lá se achando Deus, né? O Ash pediu pro Goodra vir, então vamos ser justos com a causa. A justiça vai ser feita nessa lista. Por fim, o Greninja, que a gente poderia até colocar aqui, né? O melhor Pokémon do Ash até então, talvez bata de frente com o Pikachu e com o Infernape e também com o favoritismo do Charizard, ainda que, né? Eu acho que é o Pokémon mais forte do Ash até então. O Pikachu sempre vai oscilar entre ficar fraco e forte, mas o Greninja, sem dúvida, é o Pokémon mais forte do Ash por tudo o que aconteceu. O Win Rate, cadê os Win Rates? Ele tem 80%, né? Bateram alguma coisa aí. 80%, saca só, 80%. O Infernape tem mais, mas você concorda que o Greninja é muito mais forte que o Infernape? Eu acho, sinceramente, ainda mais com o lance do Ash e Greninja, velho, não tem como você forçar a barra, né? Eu prefiro o Infernape. Se eu fosse escolher pra ficar com algum Pokémon aqui como favorito, Infernape. Mas eu consigo reconhecer que o Greninja é muito superior ao Infernape. Infelizmente ou felizmente. Lycanroc, Pokémon muito forte do Ash. Eu acho que é difícil falar de Alola sem conclusão, né? Mas assim, vou botar fé no Lycanroc. Pokémon muito forte. Torracat. Eu espero que evolua pra Incineroar. E se evoluir, eu tenho quase certeza que também vai ficar aqui. Mas até então, eu deixo ele aqui. Um Pokémon muito bom do Ash. Tá aprendendo. Não, vamos ser mais justos com o Torracat. Poderia ser melhor, né? Ele tá se esforçando. Eu acho que antes dele chegar a evoluir, ele chega aqui. Depois que ele evoluir e concluir a saga, talvez ele fique aqui. Mas vamos ser mais justos com o Torracat. E o Poipole, eu acho ele um Pokémon ruim. Por quê? Ele é uma Ultra Beast, ele é forte, ele vai ficar muito forte, naturalmente, porque ele é o que é. Só que na saga, quem acompanhou, viu que ele mais pintava paredes e saía pintando na cara dos outros do que ficar batalhando. Então assim, ele é um Pokémon que não agregou, né? Ele não é um Pokémon ruim do tipo assim, nossa, que Pokémon bosta, que Pokémon fraco. É um Pokémon ruim que não agregou na saga, né? A história dele é muito bonitinha, mas a gente não pode se levar por isso. Então essa é a minha humilde opinião sobre esses Pokémons do Ash. Eu acho que fica mais justo assim, fica até mais bonito de se ver e etc, né? Eu acho que eu forcei muito o lance com o Lapras e com o Palpitoad e o Snive. E fui muito injusto com o Corphish. Não acho ele o melhor Pokémon do Ash. Não acho. Ele só deu muito bom de ter batalhas sensacionais em Hoenn, né? E isso foi de uma ajuda muito boa pra ele. Mas ainda não acho ele um Pokémon tão bom assim. Enfim,
Essa é a minha opinião. O link pra você fazer uma lista dessa tá na descrição do vídeo. E você pode compartilhar comigo lá no Twitter. Bom, mas de qualquer forma, eu acho que foi um bom julgamento que eu fiz agora. E eu repensei bem. Não mudou muito em relação à minha primeira lista, né? Eu acho que só mudou mais o Corphish, o Lapras, o Palpitoad e o Snive. Definitivamente. O resto continua basicamente no mesmo lugar. E o Torkoal, né? Que ficou como alívio cômico. Do resto, é isso aí. Quero saber a opinião de vocês. Camaleão vai ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. A gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão. Um abraço, camuflados. Fui.